Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Passando aqui rapidinho para ministrar aqui uma palavra para o Senhor. Já tinha gravado metade já do vídeo, só que infelizmente aconteceu aqui um probleminha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, tá lá em Lucas, no seu capítulo 11, no seu versículo 37 em diante, que vai dizer: Jesus censura os fariseus e os escribãos. Louvado seja Deus. Vamos lá. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor lhe disse: aqui já tem duas chaves. Louvado seja o nome do Senhor. Mesa. E tem pessoas que elas vão estar sempre nos observando. A palavra do Senhor vai dizer que a gente é rodeado de uma nuvem de testemunho. Louvado seja Deus. O Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos. Jesus já está dizendo aqui, ó. Tem muita chave aqui, ó. Procure se limpar de dentro para fora, não o sol externo. A roupinha aqui, ó, tá limpa, ela é branca, mas quem sabe que tá dentro é Deus, porque Ele que sonda nosso coração e nossos pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Muita chave aqui nessa passagem. Louvado seja Deus. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Tanto fora como dentro. Deus, Ele nos fez, Ele não conhece, Ele nos sonda, né? Ele conhece o nosso interior e o nosso exterior. Louvado seja Deus. Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo, né? Se a pessoa, de fato, de verdade, ela se limpar, ela se arrepender, ela viver na verdade, ela não só vai estar limpo só por dentro, como também por fora, e limpo com o principal, com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo de hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês deveriam fazer estas coisas, se omitir aquelas. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes... Não, vou adiante. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês que são como a sepultura invisível, sobre os quais as pessoas passam sem perceber. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar uma paradinha aqui. No outro vídeo eu tinha falado muito mais coisa, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Muitas das vezes, a gente, por ministrar a palavra, muitas vezes por a gente falar, exortar na palavra do Senhor é diferente de você ofender, é diferente de você querer abater uma pessoa, simplesmente pelo fato de ser orgulhoso, não se arrepender e não ter coragem de falar face a face com a pessoa. Aí muitos vai fazer o quê? Vai usar o púlpito, vai usar o microfone, vai usar dos utensílios sagrados do Senhor para querer falar uma coisa que poderia ser resolvido se quebrar seu orgulho, se arrependesse e se falasse a verdade. Simples assim. Muitas vezes eles vão se ofender simplesmente pela gente falar a verdade. Porque a gente anda o mundo, ele vem em uma mão e nós vamos na contramão do mundo, né? Os fariseus, né, era o mesmo que queria matar Jesus. Quem é que queria matar? Os líderes espirituais queriam matar Jesus. Era o mesmo que chamou Jesus de Beelzebul. É o mesmo que queria decretar a morte de Jesus. Eles decretaram, mas ali já tinha um plano de Deus, né, do Pai, para com a vida dele, que era a salvação da minha vida e da tua vida. Então, muitas das vezes, né, eles vão dizer que está ofendendo por a gente falar a verdade. Muitas vezes ele vai dizer que a gente é capa, né? Por que capa missionária? Porque nós somos perfeitos, somos imperfeitos, porque só tem um perfeito, só tem três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente Deus, ele é perfeito. Tão perfeito que existe a Trindade, né? 3 em 1. É isso? Então, o que acontece? Muitas vezes eles vão dizer que somos capa. Ah, ele não é crente não. Ah, a vida dela tá assim. Cadê Deus na vida dela? Não se importe com o que as pessoas falam, porque Deus, ele me conhece e ele te conhece. Ele sonda nosso interior, nosso pensamento. Quem te ama de verdade, quem me ama de verdade, não vai querer prender, porque prender não é amor. É sobre sistema religioso que eu costumo... Estava falando, na verdade, ontem, né, com um colega lá, um filho da vizinha. O que hoje que o sistema religioso eles estão fazendo? Eles estão prendendo as pessoas.
para ficar presas debaixo da vontade dele. Aí eu vou lembrar aquela passagem de Neemias que os próprios judeus, irmão dele, queriam botar jugo pesado, queriam prender. Quer dizer, que Deus já tinha libertado eles e eles queriam de novo prender, colocar julgos em cima deles, julgos esse que nem eles gostam, não aguentam, julgo esse que eles nem vivem. Você está entendendo? Então, por isso que Jesus falou, fariseus, hipócritas, que tá falando e não está fazendo, quer consertar, mas não se conserta. Quer colocar jugo, mas não aguenta o jugo. Tudo isso Jesus está falando aqui. Por isso que ele censurou os fariseus e os escribães. Porque eles estavam vivendo, falando e não estavam vivendo. Né? Para a gente querer consertar, porque ninguém conserta ninguém. Para começo de conversa, ninguém conserta ninguém. Para a gente querer que uma pessoa mude, vamos dizer assim, você tem que se olhar primeiro no espelho. Será que eu sou exemplo para essa pessoa? Para querer que ela seja igual a mim ou parecida comigo, né? Viva certinho na lei aqui, na palavra do Senhor. Então, não coloque julgo de pessoas que você mesmo não aguenta, entendeu? E não dê importância, não ligue, continue marchando, falando a palavra do Senhor, vivendo na palavra, na verdade, sem se preocupar no que as pessoas falam, porque o próprio Senhor Jesus, ele foi chamado de Boi-Zebu. Se ele foi chamado de Boi-Zebu, imagina eu e você, tá entendendo? Só continue marchando. Não deixe adentrar no seu coração, nem no seu ouvido, palavras de liderança nenhuma. Porque você sabe, eu sei, quem chamou a gente. Quem chamou a gente garante. Não deixe ninguém parar a sua marcha. Quem ama, não prende. Quem ama, solta. Cuida, mas não prende. Vamos continuar. Lá no seu versículo 45. Aqui, ó, no 44 vai dizer: ai de vocês que são como a sepultura invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Imagine, sepultura, mortos que ninguém enxerga. Louvado seja o nome do Senhor. É forte, né? Passam e ninguém percebe. Mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está nos ofendendo também a nós, como eu estava falando aqui. Mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérprete da lei, né? Porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças. Imagine, eu acabei de falar sobre jugo. Eles, né, sobrecarrega com tanta palavra, com tanto, sabe, com força, com violência, com a própria força do braço, quer mudar, transformar o ser humano com a força do braço, não é? A palavra do Senhor vai dizer, nem com força nem violência. Quer me seguir? Pega a sua cruz e siga-me. Jesus falou que o fardo dele é leve. É leve. Então, é livre arbítrio. A pessoa vai se quiser. Não é pela força nem pela violência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês mesmo assassinaram. Entendeu? Então, eles, né? Tem liderança, não estou falando de placa de igreja, eu estou falando da palavra do Senhor, estou falando de liderança espiritual, foi o que Deus ele trouxe para mim nessa manhã, sobre liderança espiritual. Muitos deles estão matando, porque tem pessoas que, né, por estar logo no começo, tem coisas que realmente, quando a pessoa não está ali, não tem suporte para suportar tanta palavra, não está ali ainda na rocha, firme, ainda está caminhando. Tem palavras, a palavra você vai dizer que a palavra ela vivifica, mas ela também pode matar. Então, quando a gente lança uma palavra, assim, aquela pessoa está preparada para ouvir, ela ainda está num processo, você pode matar essa pessoa. Agora, sabe que o sangue dessa pessoa vai estar na palma da mão, porque Deus, ele mesmo diz na palavra dele que a gente vai dar conta de cada palavra que sai da nossa boca. O Senhor, ele tem me, a cada dia ele tem me capacitado mais, porque eu não conheço a Bíblia de frente e de costa. Eu sou nova no Evangelho, Jesus é o meu pastor e ele sempre está me ensinando, ele que me lapida, ele que me transforma, entendeu? Então, vamos ter, não eu como ministra da palavra do Senhor, mas você também liderança, vamos ter cuidado ao falar. Se você quer falar algo para alguma pessoa, chame, porque diz que quem tem vergonha não mete vergonha nos outros. Então, eu também estou aprendendo. Então, assim, você chama a pessoa no canto, conversa, seja sincero, entendeu? Honesto, não coloque julgos em cima da pessoa que você mesmo não aguenta. Chame e converse separado, você não precisa
envergonhar ninguém, porque Deus ele está lá do céu vendo todas as coisas, contemplando. Ajude um ungido, um escolhido chegar no propósito de Deus. Não mate, não atrapalhe, porque Deus ele está contemplando todas as obras debaixo do céu. Os olhos dele são como chama de fogo, passeia sobre toda a terra, contemplando as obras boas e as obras más. E eu e você vamos prestar conta de cada alma que ele colocar para a gente cuidar. Então, nessa manhã, vamos reavaliar não só quem está ouvindo liderança, mas começando por mim. Vamos nos reavaliar o que está saindo da nossa boca, né? Vamos nos avaliar o que a gente está guardando, né? Então é isso aí, eu deixo essa mensagem no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que venhamos hoje foi dia de Santa Ceia, né? Dia de se limpar, de se fortalecer, né? De Deus ele nos purificar, nos está ensinando mais e mais, entendeu? Do amor dele, porque o evangelho ainda é renúncia, o evangelho ainda é amor. Então vamos nos limpar mais. A palavra do Senhor vai dizer que o homem, ele mesmo se analise. Vamos nos fazer uma análise da gente. Vamos ver o que a gente está passando para as pessoas. Não julgue uma pessoa que está em processo. Porque o vaso ele pode até estar quebrado, mas ele está quebrado na mão do Senhor. E ai quem toca. Nenhum processo do Senhor. Deixo essa mensagem de hoje em nome do Senhor Jesus. E vamos amar mais. Deus ele está me ajudando a amar mais. Eu ainda estou no processo do Senhor. E ele está me ajudando a perdoar, a amar mais. Então ajude o seu próximo sem colocar julgo pesado. Deixo essa mensagem de hoje em nome de Jesus. Bom dia. Deus nos abençoe.